com vários versículos, 4, 5, 11, 12, 13, 23, 24, e também no de Marcos, já no capítulo 13, versículos 5, 6, 21 e 22. Vejamos a orientação de nosso Senhor Jesus Cristo sobre o futuro da humanidade. Nesse tema, haverá falsos cristos e falsos profetas. Vejamos o que nos ensina Jesus. Guardai-vos de que alguém vos seduza, porque vários virão sobre o meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e eles seduzirão a muitos. Levantar-se-ão vários falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas, e porque a iniquidade será abundante, a caridade de muitos se resfriará, mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou está ali, não o creiais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, até seduzir, se for possível, os próprios escolhidos. Nós verificamos, num primeiro momento, na análise dessa passagem, que Jesus está falando para aquelas pessoas no futuro, que vos seduzirão. E se refere de uma forma muito específica até para os escolhidos. Isso aqui foi dito há 2021 anos atrás, quando Jesus aqui estava. E ele faz uma referência ao futuro, isto é, aqueles que utilizarão ensinamentos que Jesus deixou na face da terra, porque ele se refere a falsos cristos, isso é, Jesus era um espírito crístico, que vão seduzir a muitos, e que conheceriam as coisas ou ditos alguns mistérios, e ele nos faz esse alerta exatamente sobre isso. E o item 5 do Evangelho vai, na verdade, nos instruir exatamente sobre esse ponto. Prodígios dos falsos profetas, isso é, eles fariam coisas e se intitulariam como profetas, com o objetivo de seduzir as pessoas com as suas falsidades, com seus sofismas. Então, no item 5, nós temos a orientação do Espírito da Verdade. Passado todo esse tempo, agora nós já chegamos no momento da terceira revelação. Isso é, nós estamos dentro da doutrina dos Espíritos, que já nos traz uma gama de conhecimentos, desde a maturação, onde Jesus proferiu isso, e a narrativa de Marcos e de São Mateus, até agora foram 18 séculos e meio, e dentro da doutrina dos Espíritos nós já temos aquelas 3 sustentações exatamente trazidas pelo Espírito da Verdade, que é essa pleiade de Espíritos, que nesse período de maturação da humanidade, nós temos o aspecto do como e o porquê das coisas, que é o aspecto da filosofia espírita, em seguida da ciência espírita, que está toda ela no seu início pautada sobre o livro dos médiuns, que é um desdobramento do livro dos Espíritos, e agora aqui na terceira fase, que é o aspecto moral, que é resgatar os ensinamentos de Jesus, como eles chegaram na face da terra, da maneira em que eles foram proferidos por aquele intitulado o Verbo que se fez carne. Jesus não é autor ou aquele que arregimentou qualquer religião, não. Jesus não é isso. Jesus é o emissário, o anunciador da Boa Nova. É aquele que vem nos colocar diante do Criador, que é Deus, mostrar a relação que nós temos como criatura ao nosso Criador, e essa relação é de pai para com filho. Ele vai nos mostrar a figura de Deus como o ser supremo a todas as coisas, vai nos dizer que Ele é o Mestre, que vai nos indicar o caminho através do Evangelho, e uma série de orientações, uma atrás da outra, que é exatamente a boa notícia, o Evangelho. Então, o Espírito da Verdade comenta exatamente essa passagem
desse alerta de Jesus para nós, com relação a algumas pessoas que virão e tentarão se passar por Cristos, ou até mesmo profetizar, que significa, nós já entendemos isso, que é esse ato de intermediação entre o plano extrafísico e o plano físico, ou plano material da vida. Então vejamos o que nos fala aqui o Espírito da Verdade sobre esse assunto. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar para seduzir os próprios escolhidos. Num estágio já avançado de percepção das coisas divinas sobre a face da terra. Essas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios, os milagres, são fenômenos excepcionais fora das leis da natureza. As leis da natureza, sendo obra unicamente de Deus, pode, sem dúvida, derrogá-las, se isso lhes apraz. Mas o simples bom senso diz que não pode ser dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, e ainda menos o direito de desfazer o que ele fez. Jesus não pode ter consagrado um tal princípio. Se, pois, segundo o sentido que se dê a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer tais prodígios que os próprios eleitos sejam por eles enganados. Disso resultaria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus e não provam nada, uma vez que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios ou dos espíritos imperfeitos. É preciso, pois, procurar um sentido mais racional para essas palavras. Então vejamos essa racionalidade que o Espírito da Verdade nos coloca aqui no segundo parágrafo. O texto é muito pequeno, são apenas 2 parágrafos. Vejamos. Aos olhos do vulgo, do ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Esse é um dos grandes legados da doutrina dos Espíritos. Isso está no prefácio ali, na introdução do Livro dos Médiuns, também no Livro dos Espíritos. Porque na medida em que passamos, isso é, o Espírito da Verdade nos amplia os conhecimentos sobre as leis naturais ou sobre as leis de Deus, que é a segunda parte do Livro dos Espíritos, nós começamos a entender aquilo que na época que Jesus fez, que eram tidos por milagres, como se fosse derrogação das leis de Deus, e não eram. O nome correto disso são fenômenos até então desconhecidos, e como esse Espírito extraordinário que era Jesus, e que é, porque Jesus não se afastou da terra, ele continua em Espírito e Verdade, cuidando de todos nós, governando esse planeta, esse orbe, em sua grandeza espiritual, então ele é presença. O fato dele ter vivido conosco aqui como encarnado durante 33 anos, e depois sendo crucificado, passando pelo fenômeno da morte, eu digo fenômeno porque a morte é um fenômeno, quando o espírito deixa o corpo de carne, Jesus passou por isso, todos nós passamos por isso, ou em outras épocas, e vamos passar também nessa existência. Então, existe aí um conhecimento superior sobre esse exemplo da coisa da própria vida física. Então, os fenômenos, na medida em que passamos. Conhecer as leis naturais, as leis divinas, eles deixam e saem desse aspecto místico do sobrenatural. Não há sobrenatural, tudo é perfeitamente natural diante das leis de Deus. O que havia e o que há é um desconhecimento nosso, uma ignorância, isso é, nós ignorávamos como se funcionam esses processos. Então, é isso que é o alerta. Esses prodígios que alguns espíritos malévolos ou mal intencionados podem ter domínio sobre certas coisas, na medida em que avançamos nos conhecimentos das coisas de Deus, isso é, na ciência espiritual, eles vão perdendo sentido. Não há prodígios mais na medida em que você se esclarece.
quando a gente lê e estuda isso aqui, faz com que a gente pense lá no capítulo 6 do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata-se do advento do Espírito Consolador, as duas orientações dadas pelo Espírito da Verdade para nós, ditos espiritistas, ou os cristãos redivivos nessa nova jornada de terceira revelação. A primeira delas é: amai-vos uns aos outros, que é a lei do amor que Jesus traz na face da terra. E a segunda é a necessidade da instrução, instruí-vos. E sempre foi assim. Moisés, ao trazer para nós os 10 mandamentos na tábua, é uma instrução de Deus para com seus filhos. E todas as leis arregimentadas por ele, e depois, no futuro, deturpada por espíritos mentirosos, falseadores, sofistas, que foi exatamente o período em onde foram se criando leis que por si só contradiziam o início de Moisés. E da mesma forma com o nosso Senhor Jesus Cristo, que resumiu todo o trabalho de Moisés no legado do Decálogo numa única frase. Isso é, nós percebemos o progresso e o avanço sistematizado de Deus através dos seus emissários no conhecimento das leis de Deus na face da terra. Então segue dizendo para nós aqui, nesse conteúdo em que o Espírito nos trouxe, exatamente isso aqui, ó. Aos olhos do vulgo e do ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, por maravilhoso e miraculoso. A causa, uma vez conhecida, reconhece que o fenômeno, tão extraordinário que pareça, não é outra coisa senão a aplicação de uma lei natural. Então derroga por aí, cai por terra a questão do sobrenatural. Como eu falei no próprio prefácio do Livro dos Médiuns, isso aqui está muito bem estruturado pelo Espírito da Verdade e por todos os autores do Livro dos Médiuns, mostrando para nós que não há nada de milagre, não há o sobrenatural. O que havia era um desconhecimento nosso diante das leis da natureza ou as leis divinas. E é assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se retrai à medida que se amplia o da ciência. Em todos os tempos, os homens exploraram, olha bem o que ele fala aqui, em todos os tempos, desde as mais remotas eras, os homens exploraram, em proveito de sua ambição, de seu interesse e de sua dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de darem a si mesmos o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. É esse o intuito dos falsos profetas, oferir para si vantagens de domínio, de poder sobre as pessoas, ganhos financeiros, de valores que possam subjugar aos demais, são movidos pelo seu extremo egoísmo, pela sua treva interior. Estão aí os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão dos conhecimentos, que é o papel da doutrina dos espíritos agora, lhes aniquila o crédito. Por isso o número deles diminui à medida que os homens se esclarecem. Esse é o papel nosso hoje. A doutrina dos espíritos aqui no nosso fazer, nas casas espíritas, é exatamente isso. A gente traz um texto do livro dos espíritos, onde a pessoa, aquele que estuda e vai expor ou vai explanar o assunto, ele busca a pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos, as respostas e os comentários ampliados sobre isso aqui. Por quê? Porque há um avanço sistemático dos conhecimentos espirituais. É a lei do progresso, é a lei do trabalho. Então nós passamos a conhecer cada detalhe de forma mais esmiuçada dos chamados antigos milagres, que na verdade são fenômenos. E esse é o aspecto meramente científico da doutrina dos espíritos. É um conhecimento mais profundo do ser, de nós como espíritos. Nesses fenômenos de estarmos momentaneamente ocupando um corpo físico, através de um renascimento no corpo de carne, passando por um longo estágio de aprendizado aqui na nossa terra, que hoje nós já sabemos também orientados pelos espíritos, que é um mundo de provas e expiações, e nesse momento, num grave, eu digo grave, momento de transição. Por que grave? Porque muitas das coisas estão aflorando
Porque agora é o momento em que poucos serão escolhidos. São as transições. Nas transições, alguns terão que retornar em situações conforme as suas obras, conforme o seu plantio. São todos os ensinamentos baseados em Jesus. E outros seguirão adiante numa situação um pouco diferenciada, porque conseguiram avançar moralmente. Conseguiram auxiliar-se diante da ciência espírita, do como e o porquê das coisas, e conseguiram alterar o quê? A sua trajetória interior, o seu aspecto moral, a sua percepção como filho de Deus, como servidor de Deus aqui na face da terra. Não para oferir vantagens, através de algum prodígio que ele possa fazer, de alguma destreza, de conhecimento, que ele usa apenas para o intuito do seu egoísmo ou das suas mazelas interior. Esses são os falsos profetas, aqueles que adquiriram um certo conhecimento, em vez de transformar esse conhecimento em auxílio aos que não tiveram, através de instruções, de processos educacionais, reveladores para o bem, eles revelam com intuitos escusos, desnecessários para toda a humanidade. Aquele que se faz maior, ele se torna o menor de todos para ajudar os que estão em sua volta. O exemplo claro é o próprio Jesus na face da terra. Um espírito de altíssima evolução, anunciados pelas antigas profecias, que foram os contatos que alguns iluminados ou homens aqui na face da terra anunciaram, que em determinado momento o Messias chegaria à face da terra. O Filho do Homem, o enviado, o ungido, todas as expressões antigas, para dizer para aquelas pessoas, tanto os cultos quanto aqueles iletrados, que em determinado momento Deus enviaria à face da terra o espírito mais avançado que poderíamos receber até então, de todas as épocas, para nos instruir, para nos revelar o reino de Deus, que habita dentro de nós, Jesus afirma, para mostrar a nossa origem como filhos de Deus, e que Deus agora é Pai. Através de Jesus nós vamos conhecer um Deus Pai. Continua sendo o Senhor da vida, mas Ele aproxima a criatura do Criador na relação de pai com filho, e é Pai nosso. Isso é, Ele mostra que todas as criaturas, tanto na face da terra como espíritos encarnados, e a plede imensa de espíritos desencarnados ainda na erraticidade, que estão ligados a esse ordem, e a vários outros, somos todos filhos de Deus. Olha que mensagem, olha a grandeza. Então Jesus vem e nos traz todos esses ensinamentos. Abre um leque de informações e nos ensina, nos explica sobre a vida espiritual. Então aqui, nesse complemento dessa lição, está aqui, ele falando, alertando exatamente sobre isso, o cuidado que nós temos que ter com os falsos cristos e os falsos profetas. Que a difusão dos conhecimentos que estão ocorrendo desde a época de Jesus e agora com mais força ainda, devido à lei de progresso e à maturação que a humanidade passou entre Jesus e a revelação da doutrina dos Espíritos, como bem lembrou o Caetano aqui agora, ontem nós temos que agradecer 164 anos, olha, 164 anos da luz do Livro dos Espíritos chegando como marco divisório para nós desse conhecimento extraordinário, que são os Espíritos anunciando tudo o que Jesus havia falado e muito mais. Está lá no capítulo 14 de João. Haveria uma época em que nós teríamos a oportunidade de relembrarmos tudo o que Jesus disse, e eu acrescento aí em espírito e verdade, e vai nos trazer muito mais. Esse é o legado da doutrina dos Espíritos, das vozes dos Espíritos, codificados num livro, facilitando o nosso entendimento. E isso aqui aniquila esses falsos profetas. A difusão dos conhecimentos lhes aniquila o crédito. Por isso, o número deles diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de operar o que, aos olhos de certas pessoas, passa por prodígios, não é, pois, sinal de uma missão divina, uma vez que pode resultar de conhecimentos que cada um pode adquirir.
Olha que interessante. A doutrina dos Espíritos, ela abre uma oportunidade para todos adquirirem esse conhecimento. Nós percebemos agora que a Terra é uma escola e que cabe a nós, aqueles que se intitulam religiosos ou estudiosos da doutrina dos Espíritos, em qual vertente que ela nos dê, seja a filosofia, seja a ciência espírita, essas duas bases são bases de uma pirâmide que nos eleva ao Criador, que é exatamente o avanço moral através do Evangelho, da Boa Nova, e qualquer um pode adquirir. Não há necessidade de título de doutor. A coisa nasce na simplicidade, como Jesus, um filho de carpinteiro. No anúncio desse verbo que se faria carne, todo mundo esperava um príncipe, esperava alguém que fosse nascer lá na nata do clero judaico. Aguardavam, como dizia Isaías, que viria numa carruagem de fogos iluminadas. Esperavam um homem completamente daquela cúpula administrativa, financeira, de comando. Olha o que ocorreu. Façamos uma leitura em toda essa história da chegada de Jesus. Um filho de um carpinteiro, de uma simples dona de casa. O que Jesus traz para nós claramente? Muito explícito em sua vida, em sua existência. Humildade, simplicidade, nenhum apego a nada. Obediência a todas as Escrituras. Na hora em que o grande senhor lá do povo judeu decreta a matança das crianças de Belém, o espírito de Gabriel, olha a ação dos espíritos diante da vida do Senhor, anuncia a José que se retire de Belém e vá em alto exílio para o Egito para proteger aquela criança. Porque as maldades dos falsos profetas, dos falsos cristos, já imperavam na mente de alguns homens. Então José e Nossa Senhora saem e se recolhe anonimamente em um alto exílio no Egito. Passado aquele turbilhão da matança das crianças em Belém, da perseguição do Messias, que recebe a visita dos 3 reis magos, seguindo todas as profecias, depois que tudo se acalma, todo aquele momento político, social de violência passa, e imaginam que a criança havia sido assassinada. José sai silenciosamente, retorna dali do Egito, vai lá para o norte, na velha Palestina, e vai lá para a cidade de Nazaré, na pequena Gália, na Galileia. E tudo no Evangelho tem sentido espiritual. Cada palavra nos traz um conhecimento espiritual maior. Local, jardim cercado. Jesus estava cercado pela natureza, pela uma das regiões mais belas que produzia todos os alimentos para aquela região de onde saiu a ordem para matá-lo, Jerusalém. Veja, olha bem, todo esse sentido. E ficou por ali 30 anos convivendo com aquelas pessoas simples, pastores, humildes, e Jesus, o menino rei, né, depois reconhecido como rei pela estrutura dos homens, então era um mero desconhecido, tornou-se o filho de um carpinteiro e trabalhou como carpinteiro. Aí, no momento em que ele, cumprindo todas as profecias, João o Batista o batiza, antigo profeta, seu companheiro de velhas épocas aqui trabalhando, que o próprio Jesus afirma que João Batista era o Elias que voltou. Aí todo aquele procedimento ritual ali deles, necessário, cumprindo as profecias, batiza e diz para os seus discípulos, João diz aos seus discípulos, agora não é a mim que vocês têm que seguir, é a ele, que eu não tenho a grandeza de limpar as sandálias, limpar os pés, é ele. Ali começa a missão de nosso Senhor Jesus Cristo, como o grande iluminado que vai nos revelar o reino de Deus, isso é, vai nos trazer a boa nova. E por amor a todos nós, avisa com antecedência para nós no futuro, que haveriam pessoas, espíritos malfazejos, zombeteiros, que um dia iriam se apresentar aqui como falsos cristos e falsos profetas, tentando deturpar a mensagem do Evangelho. Para concluir o texto do Espírito da Verdade, dizemos aqui,
O fato de operar e aos que os olhos de certas pessoas passam por prodígios não é, pois, o sinal de uma missão divina, uma vez que pode resultar de conhecimentos que cada um pode adquirir, ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno pode possuir tão bem quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por caracteres mais sérios e exclusivamente morais. Rosita comentou aqui agora na sua pergunta. Exatamente, a mediunidade, todo mundo pode possuí-la, como o próprio sonambulismo, que é uma das facetas da mediunidade. É a ação do espírito, do próprio pessoa e também sendo ajudado por outros espíritos. São conhecimentos o quê? Que os espíritos nos trouxeram para a gente entender os fenômenos da comunicabilidade, a extensão desses fenômenos. Mas o que determina o uso da mediunidade é o sentido moral que nós vamos ter. Então, médiuns todos podemos ser homens bons ou homens maus, homens com intenções morais elevadas e homens com intenções morais escusas, obscuras, que são os falsos profetas. Agora, de que maneira que a gente vai identificar isso? Nós temos um capítulo inteiro no Livro dos Médiuns, ao qual eu, ao estudar isso aqui hoje, essa semana, eu me lembrei e falei, eu vou tirar, inclusive, no item seguinte, o item 6, o Espírito que, da verdade, pede que a gente retome o capítulo 24 do Livro dos Médiuns, para que a gente possa, com certeza, identificar esses falsos profetas, que estejam eles encarnados entre nós, porque você só identifica alguém, pode chegar aqui uma pessoa com uma postura de aparência digna, boa, mas que, quando a gente começa a avaliá-lo, você não o avalia jamais pela forma. Isso é básico na doutrina dos Espíritos. É pelo conteúdo que eles põem. E o Espírito da Verdade, juntamente com todos os autores dos Livros dos Médiuns, nos diz que um dos maiores escolhos da mediunidade, o primeiro deles é o processo da obsessão. A dificuldade de se compreender, conhecer o obsessor, identificar o tipo de obsessão e o trabalho de reversão desse, que é a desobsessão. E o segundo maior é chamado de, é o capítulo 24 do Livro dos Médiuns, a identidade dos espíritos. Aí está a dificuldade. E nós temos aqui na pergunta 266, a pergunta 266 que Allan Kardec faz aos espíritos, ela se desdobra em 26 tópicos que o Espírito de São Luís, o protetor da França, nos mostra uma série de tópicos para a gente identificar os falsos profetas e também aqueles que a dificuldade agora dos falsos profetas são os invisíveis. São aqueles que se manifestam através dos aparelhos mediúnicos. Porque como há um avanço na ciência espírita, nós passamos a trabalhar sistematicamente com os espíritos. Coisa que era feita na época de Jesus e muito antes. Só que agora, com o advento da doutrina dos espíritos, nós conseguimos estruturar as nossas casas espíritas como verdadeiros locais de aprendizado para que todos possam adquirir o conhecimento. E isso se dá de forma muito forte, muito profícua, dentro dos grupos mediúnicos, das salas mediúnicas, que são salas de instrução, onde, através dos aparelhos mediúnicos montados de forma bem organizada por instruções dos espíritos, com dirigente, com médiuns que têm a possibilidade ou executam a psicofonia, e seus companheiros, que são os médiuns de sustentação, os demais que vão esclarecer e dialogar com esses espíritos, tudo isso aí é uma sala de aula, uma sala de instrução, onde os encarnados vão se juntar aos desencarnados em processos de esclarecimento, nessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina dos Espíritos, que é revivência de tudo que Jesus ensinou. Quantos espíritos Jesus salvou, retirando-os dos processos de obsessão, tratando pessoas com processos de obsessivos complicadíssimos, doenças gravíssimas, e ali ele efetuou as chamadas curas espirituais. Nós estamos hoje podendo fazer isso. Nós temos a capacidade de fazer, devido às instruções, mas espíritos malfazejos ainda gravitam pelo espaço infinito do invisível.
E podem comparecer em nossas casas devido à nossa sintonia ou como provas mesmo para nós. E aqui nós temos as instruções dos Espíritos nesse capítulo para que a gente possa, não estando vendo o Espírito, identificá-lo. E de que forma? Pela forma não tem jeito. O Espírito comparece na sala, né, Caetano? Eu já falei isso com vocês nas nossas aulas, né? Por favor, só tem identidade? Não tem. Põe impressão digital? Também não tem. Ele é Espírito. Então, de que maneira em que nós vamos falar? Ele pode declinar qual nome seja. E começar até a falar de forma interessante. Aquele palavrório todo é o que fala aqui para nós, as instruções dadas no Livro dos Médiuns. E você vai no diálogo, quando você começa a dialogar, você começa a verificar o conteúdo. E logo ele se trai. Você consegue identificá-lo. Então, São Luís, na pergunta 266, exatamente quando Kardec faz isso, ele fala assim, ó, no caso da comunicação espírita, e também serve para aqueles que vêm como falsos profetas encarnados, nós vamos submetê-los a esses crivos que eles colocam aqui. Ele diz o seguinte, na 266 do capítulo 24, submetendo-se todas as comunicações a rigoroso exame, sondando e analisando suas ideias e as expressões, como se faz ao julgar uma obra literária, e rejeitando, olha bem o que o Espírito de São Luís nos fala, e rejeitando sem hesitação tudo que for contrário à lógica e ao bom senso. Rejeitando sem hesitação tudo que for contrário à lógica e ao bom senso. Tudo que desmente o caráter do Espírito que pensa estar manifestando. Consegue-se desencorajar os espíritos mistificadores e que acabam por se afastar, desde que se convençam de que não podem nos enganar. Repetimos que este é o único meio, São Luís afirma, esse é o único meio, mas é infalível, porque não existe comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. Os espíritos bons jamais ofendem, pois eles mesmos nos aconselham a proceder assim, e nada têm a temer do exame. Somente os maus se melindram e procuram dissuadir-nos, porque têm tudo a perder. É por essa mesma atitude prova o que são. Aí agora vem as ponderações de São Luís, são muitas, é lógico, não vou trazê-las aqui, mas serve-nos como referência para um estudo mais avançado diante desse tema. Tanto para aqueles que falseiam como encarnados como falsos cristos ou falsos profetas, porque têm algum domínio magnético da palavra, ou até mesmo sob as suas mãos, têm esses conhecimentos, mas em vez de utilizá-los para o bem, utilizam em proveito próprio, para arrecadar moedas, para vilipendiar esses atributos dos dons espirituais em benefício somente de si mesmo, mas vem de forma disfarçada. E esse disfarce nós conseguimos destrinchá-los conforme essas orientações do capítulo 24 do Livro dos Médiuns. Eis o conselho dado por São Luís a respeito. Aqui é o prefácio de todas as 26 orientações, que é, na verdade, um resumo de todo o capítulo 24. Também em concordância com esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e com muitos outros livros que nos educam, que nos instruem, que nos ensinam sobre como lidar com o mundo invisível. Por mais legítima confiança que vos inspire os espíritos dirigentes de vossos trabalhos, há uma recomendação que nunca seria demais repetir, e que deveis ter sempre em mente ao vos entregardes aos estudos, a de pesar e analisar, submetendo ao mais rigoroso controle da razão todas as comunicações que receberdes, a de não negligenciar, desde que algo vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro, de pedir as explicações necessárias para formar a vossa opinião. Em seguida, ele nos traz os 26 tópicos. Então, o capítulo 21 é para nós todo um alerta de procedimentos no nosso fazer espiritual. Eu vou encerrar o nosso comentário com um pequeno trecho do Evangelho de São João, que na verdade é a primeira epístola de São João, a todos aqueles em Éfeso, ele já estava em Éfeso nessa época, já na sua velhice. A primeira epístola, capítulo
4, versículo 1. Olha o que São João nos fala. Ele, João Evangelista, tido por todos os estudiosos do Evangelho como o mais místico dos apóstolos de Jesus. Vale lembrar aqui o menino de 18 anos, que na hora do Monte Tabor estava presente. Vou falar de um fenômeno espírita, hoje conhecido por todos nós, graças à ciência espírita. No Monte Tabor, Jesus vai para lá à noite e leva consigo 3 apóstolos. Pedro, Tiago, maior, que é o irmão de João Evangelista, um menino de 18 anos. E vão para o Monte Tabor. E ali, reclusos, interessante que nós vamos ler os textos, nós vamos verificar que Jesus alerta que aquilo que eles vivenciaram, que não fosse revelado, isso é trazido ao Evangelho, até que tudo estivesse consumado. Em outras palavras, somente depois da crucificação é que eles poderiam comentar o que eles iam viver ali. Então, na verdade, eles vão para o Monte Tabor, aí diz o texto dos evangelistas que narram essa passagem de João, e ele é um dos presentes, que os 3 dormem. Pedro dorme juntamente com Tiago, maior, e o menino João, de 18 anos de idade. Mas eles dormem, mas eles vão ver Jesus transfigurado em seu perispírito, a transfiguração luminescente, e identificam a presença de Moisés, o espírito de Moisés, e de Elias. Olha bem, a grandeza de ensinamentos que nós temos aí na transfiguração do Monte Tabor. Isso é, Elias, há pouco tempos atrás, ainda no convívio deles, era João Batista, mas já havia desencarnado quando decapitam João Batista. Mas ele se aparece como Elias, muito antes do momento de Jesus. Moisés, muito antes também, mas os 3 que dormiam identificam os espíritos. Olha a ciência espírita, olha o conhecimento amplificado. E naquele diálogo de Jesus com 2 que já estão no plano espiritual, seus companheiros que o acompanham, eles estão tratando de situações do momento. Aí os 3 estão dormindo, mas estão fornecendo o ectoplasma necessário. Olha a ciência espírita, para juntamente ali, com que os outros 2 pudessem se corporificar. E Jesus praticamente essa luminescência do seu perispírito, desaparece seu corpo espiritual. A ciência espírita nos explica isso. Carlos Torres Pastorino, no Sabedoria do Evangelho, nos dá detalhes sobre isso aí. O que são esses fenômenos, que antigamente eram milagres? É o conhecimento profundo das coisas espirituais, dos fenômenos mediúnicos, que 3 reportam para nós. E esse menino de 18 anos ali, que estava presente, vivenciou essa experiência, esse aprendizado, essa aula mediúnica com o nosso Senhor, já velho de idade, nos faz um alerta a todos nós aqui e agora. Por isso que eu fiz essa referência do Monte Tabor, porque ele, já homem de idade, lá em Éfeso, depois das inúmeras tentativas que tiveram de matar esse último discípulo de Jesus, que morreu velho. Olha o que o João, o evangelista, propagador do Evangelho, nos alerta a todos. Meus amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentais se os espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se erguerão no mundo. Ele, profundo conhecedor da mediunidade, divulgador do Evangelho, sempre junto a Jesus, que na crucificação representa a humanidade, quando Jesus pede a ele que cuide de Nossa Senhora, e avisa a Nossa Senhora que cuidasse dele, porque ele representa toda a humanidade. A Mãe Santíssima nos acolhe a todos nós. Então João Evangelista, com toda essa sua grandeza espiritual, aqui no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nessa sua epístola, na sua carta ao cristianismo nascente, alerta-nos sobre esses cuidados, rememorando a passagem de Jesus sobre o advento dos falsos cristos e falsos profetas. Nós, hoje espíritas, em homenagem ao grande mestre Kardec, que nos trouxe essa doutrina linda e maravilhosa, extraordinária, digo linda, porque ela nos abre horizontes extremamente alvissareiros, horizontes iluminados,
que iluminam as nossas almas, que nos dão a força para continuar vivendo, nos dão a força para continuar lutando, como espíritos encarnados ou chegando do lado de lá, porque é perfeitamente natural essa coisa do ir e vir aqui. São a esses espíritos que nós rendemos aqui todo o nosso respeito, nosso carinho, a nossa gratidão, a nossa profunda gratidão. Porque por mais que possam falsear as mensagens, por mais que possam querer ludibriar as pessoas, o Evangelho sempre será vitorioso na face da terra. Jesus é o grande guia, o grande mestre, o grande Senhor. Os apóstolos e todos aqueles que nos anunciam, os espíritos que recebem o nome do Espírito da Verdade, comandados por nosso Senhor Jesus Cristo, estão ao nosso lado. O que depende é se nós queremos estar ao lado deles, mudar o nosso campo vibracional, para que possamos ser trabalhadores do amor do Cristo, em bem de todos nós. Conhecimentos que todos podem adquirir. Essa é a mão de Deus sobre nós. Se Deus tiver mãos, Ele transfunde através dos seus emissários, para que todos nós possamos entrar nesse caminhar em direção ao seu reino. E que assim seja.